Não precisamos de líderes dentro das nossas igrejas. Isso mesmo, deixe de ser líder. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Altevi Xavier e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a real necessidade de um líder dentro das igrejas. Tema polêmico, hein? Bora lá? Só que antes, não se esquece de curtir esse vídeo e também deixar o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Vamos ao tema? Regra geral, as denominações religiosas são estruturadas por hierarquias. Em todo departamento dessas instituições existe a figura do líder e, por conseguinte, abaixo desse ficam a figura dos seus liderados. E até aqui, tudo bem com isso. Em todo grupo organizado se faz necessidade de uma estrutura, seja ela hierarquizada ou não. Mas você poderia me perguntar, qual o malefício de ser um líder, já que há necessidade de um? Deixa eu iniciar a resposta fazendo uma pergunta. Você que faz parte de uma denominação religiosa, me responda. Qual a verdadeira religião? Vou responder por você. No livro de Tiago, ele vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Então, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E dessa afirmação gera-se outra pergunta. Qual a dificuldade que um órfão e uma viúva têm? Poderíamos aqui apontar diversos problemas, mas há um problema em comum para ambos, e é esse: a falta de paternidade. Perceba, a verdadeira religião é a igreja substituir a figura do homem, ou seja, a figura do pai, nos locais que deixaram de existir. Eu desafio você a encontrar na Bíblia Deus levantando um líder. Quem levanta líder é pastor, e como já falei, não tem problema nenhum com relação a isso. Porém, Deus não levanta líder. Guarde no seu coração, Deus levanta pai. Escute isso. Deus não fala para Abraão que ele seria um líder mundial. Não. Deus diz, serás pai de multidões. A figura que Deus gera é a figura de pai. No entanto, a igreja brasileira é uma igreja de órfãos. Nós não falamos de paternidade e pior, nós não exercemos paternidade. Guarde isso. A verdadeira religião é a igreja exercer a paternidade onde esta foi perdida. Onde não há paternidade, há a influência do mundo. As tribulações dos órfãos e das viúvas decorrem da falta de um pai. Se isso não fosse verdade, Deus não enviaria Jesus. Deus enviaria bens materiais. Entronize isso em seu coração. Deus não levanta líder, Deus levanta pai. Muito embora a igreja precisa de líderes e precisamos treinar esses líderes, mas isso não é mais importante que exercer paternidade. Mas qual a diferença de um líder para um pai? Um líder quer de você resultado. Se você não dá resultado, ele te descarta. Pai não é assim. Mesmo quando você não dá resultado, você continua sendo filho. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Na verdade, deveria se chamar a parábola do pai pródigo, pelo fato que essa palavra pródigo inicialmente tinha um significado de generoso, bondoso, caridoso, e com o passar do tempo essa palavra teve seu significado mudado. Perceba, o filho que foi embora e tampouco o filho que ficou nunca foram generosos. Muito generoso era o pai. Essa parábola não está falando de um filho que foi embora. Essa parábola está falando de um pai que exerce paternidade até para quem não é seu filho. Porque quando o filho que foi embora estava passando por dificuldades, ele se lembrou do pão que até os funcionários de seu pai recebiam. Na casa do seu pai, até os empregados tinham pão. Na casa do seu pai, até quem não era filho era tratado como se fosse. Sabe por quê? A principal característica de um pai é alimentar. A principal característica de um pai é dar pão. E é por isso que Jesus não repartiu dinheiro. E é por isso que Jesus não repartiu tarefas. Jesus repartiu pão.
O filho não lembrou do luxo da casa do seu pai. Ele lembrou do pão que recebia do seu pai. Quando o filho mais novo chega, o pai de longe o reconhece e diz: aquele é o meu filho. Porque não importa o prejuízo que ele deu, ele nunca deixa de ser filho. Agora vai dar prejuízo a um líder para ver o que ele vai fazer com você. Pai suporta tudo, líder não. Agora, como reconheço se meu líder é também um pai? Simples, pela capacidade que ele tem de nos alimentar. Se sua igreja não te alimenta, pare de fazer hora extra nesse lugar. Se você vai à igreja apenas para obedecer regras, isso não é igreja. Igreja é casa, igreja é família. E em nossas casas tem pai alimentando o filho, tem pai protegendo o filho, tem pai exercendo paternidade. Um pai dá pão, um pai alimenta. Já um líder dá regras, um líder quer resultado. Um líder manda você trazer para ele. Já um pai prepara o banquete para que você desfrute. Se esse vídeo abençoou sua vida, não se esquece de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os novos conteúdos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, tenha uma vida coerente com seu discurso.